Salve, salve acupunturistas! Sejam todos muito bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, aqui, onde nós discutimos vários casos clínicos e eu trago também para vocês como vocês podem ter os melhores resultados tratando a raiz do problema dos seus pacientes, que é as questões emocionais, tá? Então sejam todos muito bem-vindos, eu sou o professor Renner e hoje vamos falar sobre um caso clínico incrível sobre glaucoma. Tá? E aí, como que a acupuntura pode auxiliar, como que a medicina chinesa vê as questões do glaucoma, Então tudo isso a gente vai bater um papo aqui hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos. Enquanto eu fixo aqui, se vocês quiserem compartilhar essa live com seus colegas acupunturistas, é de muito bom grado, tá? Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Deixa eu fixar aqui, café com acupuntura. É um caso clínico. Glaucoma. Perfeito. Lembrando que as inscrições para a imersão presencial do curso de acupuntura na inteligência emocional em Goiânia estão com as inscrições abertas. Tá? Teremos a imersão presencial aqui em Goiânia nos dias 19 e 20 de agosto. Mais ou menos 2 semanas aí. Então aproveita, corra, faça sua inscrição, me chame no direct para nós fazermos a sua inscrição e você não perder essa chance de fazer parte dessa última imersão presencial antes do Romeu nascer. Depois vai ser mais complicado nós termos as imersões presenciais. Então se você for de Goiânia região ou de fora e tem vontade de conhecer Goiânia e quer vir para cá, me chame no direct que eu te passo todos os detalhes. Beleza? Vamos lá então? Nossa paciente de hoje é uma paciente do sexo feminino, tá? Nova, 37 anos de idade, tá? Então, paciente do sexo feminino, 37 anos de idade, tá? Maravilha! Bom dia, hoje consigo assistir um pouco, seja bem-vinda, tá? Não se preocupem, esses casos clínicos sempre ficam salvos, então vocês podem assistir no Instagram ou no canal do Acupunturista no YouTube também depois. Show? Maravilha, mas é muito bom ter vocês aqui conosco, tá? E ela vem com a queixa de glaucoma. Glaucoma, tá? É um aumento da pressão, no olho, geralmente vem por um processo inflamatório do nervo óptico, tá? Então olha só que interessante, porque temos uma questão estrutural aqui, uma questão física interferindo diretamente na visão, uma das principais causas de perda de visão do mundo, tá? E o glaucoma então tem essas características e eu vou trazer aqui como a acupuntura pode ajudar, tá? O tratamento da acupuntura não exclui o tratamento medicamentoso e o acompanhamento com o oftalmologista, tá, pessoal? É sempre bom a gente falar isso aqui porque precisa ficar claro todos esses fatores, tá? Então olha só, uma questão histórica aqui, que nos permite entender um pouco melhor sobre o caso clínico, tá? É a história de vida da paciente. História de vida da paciente. Isso faz nós entendermos alguns fatores para nós compreendermos o ser em si, a pessoa, e não só ficarmos presos à patologia. Não ficarmos só presos à patologia. Então, essa aqui é uma paciente, do sexo feminino, de 37 anos de idade, com um quadro clínico de glaucoma, a queixa principal dela é o glaucoma, e ela volta a morar com os pais, teve alguns problemas, ela precisou voltar a morar com os pais, tá? Tem problemas com o irmão, ela fala que ele se comporta como um adolescente, e isso traz para ela muita raiva. Muita sensação de raiva. Isso deixa ela extremamente irritada, tá? Terminou um relacionamento de anos, então olha só, um relacionamento aí de vários anos finalizado, então pode ser que tenha alguma questão emocional aí por trás também, como insatisfação, tristeza, uma frustração, uma raiva, uma mágoa, não sabemos, tá? Então tem o término de um relacionamento associado aí também, tá? É muito inflexível, Quem que é muito inflexível? É o elemento metal. O elemento metal, ele tem essa inflexibilidade, inflexível.
é muito inflexível, muita cabeça dura, as ideias dela precisam prevalecer. Procrastina muito, então é uma pessoa sem ação. Ó, procrastinação. Procrastina muito, então tem uma dificuldade com relação à ação em si, né? Sobrepeso. Está sobrepeso. Tá? Engordou 30 quilos nos últimos anos. Então é muito peso, né? 30 quilos ali para ganhar nos últimos dias, nos últimos anos, né? É muita coisa. Tá? Ela relata que guarda muita mágoa, muito rancor. Muita mágoa e muito rancor. Olha só que interessante, né? Nós temos então aqui um caso clínico. Eu gostaria que vocês realmente entendessem e começassem a olhar os casos clínicos dos seus pacientes que chegam no seu consultório com um olhar muito mais profundo. Tá? A paciente chega com um quadro de glaucoma. Ela chega com um quadro de glaucoma. O acupunturista comum, tradicional, ele trata o glaucoma. Mas o acupunturista fora da curva, aquele acupunturista que é treinado, ele segue um método, ele consegue ver o paciente com um olhar mais profundo. E essa paciente, então, na anamnese, ela traz uma questão muito importante. Ela tinha um relacionamento de vários anos, ela terminou esse relacionamento, então mentalmente a gente pode pensar algumas emoções que podem estar associadas. Tá? Aí ela volta a morar com os pais, na casa dos pais tem um irmão que ela fala que ele tem um comportamento como adolescente, isso irrita muito ela, tá? Isso traz muita irritação, muita raiva. Né? Aí ela tem alguns processos interessantes como falta de ação. Tá? Falta de ação, ela tem uma inflexibilidade que é coisa do temperamento, da consciência dela, tá? É ser inflexível, é querer totalmente as coisas daquele jeito que ela quer, tá? Então é uma pessoa que procrastina, é inflexível, é uma pessoa então que ganhou peso, né? Está sobrepeso. Tá? E mais do que isso, ela traz duas emoções específicas, que é a raiva, a mágoa e o rancor. Ela traz isso, ela fala isso. Então, se ela já fala isso, né, nós entendemos já que temos um desequilíbrio emocional do elemento madeira. Do elemento madeira. E por coincidência ou não, tá? Por coincidência ou não, quem coordena a visão é o elemento madeira. Então vocês já conseguem perceber que tem um fundo emocional aqui por trás que interfere na patologia física dessa paciente? Sim ou não? E aí, para a gente aprofundar ainda mais nessas questões, eu vou trazer o diagnóstico da língua aqui, para a gente fazer o diagnóstico da língua e aí também compararmos fisiologia energética, patologia e diagnóstico preciso. Vamos fazer o diagnóstico dessa língua? E aí? Tem saburra essa língua? A saburra está presente ou ausente? Se ela estiver presente, ela é de qual cor? Ela é branca ou amarelada? Ela é branca ou amarelada? Opa! Aê, galera! Karen tá aí conosco. Show de bola! Grande Gisley, bom dia, meu amigão. Maravilha, você tá sumido, aí. Precisa aparecer por aqui. Perfeito, saburra presente. Saburra presente. Qual a característica? Ela é fina, tá? Com uma característica um pouco mais esbranquiçada. Um pouco mais esbranquiçada. Perfeito? Tá? É uma saburra fina, tá? Que não consegue tampar todo o corpo da língua, com uma característica mais esbranquiçada. Show? Segundo fator que nós vamos avaliar é a cor da língua. E aí, na cor da língua, nós podemos ter três
tipos de cores, né? Ela pode estar vermelha, pálida ou arroxeada. E aí? Vermelha, pálida ou arroxeada? Qual a cor dessa língua? Ela tem uma característica mais de vermelhidão, mais de palidez ou mais de arroxeado? Olha, interessante, porque ela tem sim várias petequias, né? A ponta está vermelha, mas ela tem uma característica de uma maior palidez. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês ou não? Então, ó, tem vermelha, principalmente na ponta e nas petequias, e uma característica mais pálida no corpo da língua. Perfeito! Exatamente isso. Exatamente isso. O terceiro fator que nós vamos avaliar aqui na língua são as alterações de forma. São as alterações de forma. Tá? Olha, eu não consegui ver muito arroxeado ali no centro, tá? Pode ser uma sombra por conta da fissura, mas eu não consegui ter uma visibilidade maior de arroxeado no centro. Mas parece realmente... Se você olhar, parece que tem uma faixa ali que traz esse leve arroxeado. Poderíamos colocar. Não é algo que chama mais atenção. Até porque essa estagnação de sangue ela pode estar presente realmente por conta da grande quantidade de estagnação de energia que essa paciente tem. Tá? Mas é isso mesmo, Kelly. Terceiro fator que nós vamos avaliar são as alterações de forma. E aí? Apresenta fissura? É volumosa? É demasiada? Tem marcas de dentições? Como que estão as alterações de forma desta língua? Perfeito! Tem uma fissura, né? Uma fissura ali, principalmente no triplo aquecedor médio. Nós temos que a língua está edemaciada e a língua está denteada. Edemaciada, volumosa e denteada, principalmente na lateral esquerda. Exatamente isso. Tá? O quarto e último fator que nós vamos avaliar aqui na língua são com relação à questão da umidade. Essa língua, ela está mais para úmida ou mais para seca? É uma língua mais úmida ou mais seca? É uma língua mais úmida ou mais seca? Perfeito. Perfeito. Mais seca, né? É uma língua mais seca. Show de bola. Então aqui, vou colocar ela seca. Show. E vamos traduzir isso. Traduzir isso para os achados. Tá? Então, olha só. Saburra branca mostra que tem frio interno. Se a ponta está vermelha, nos mostra calor, em especial no coração. Tá? Se ela está pálida, ela tem uma certa deficiência de sangue. Deficiência de Chue. Se tem fissura, ela tem deficiência de energia Yin. Deficiência de energia em especial do baço. Se ela está edemaciada, ela tem estagnação de Ti do baço. E se ela está denteada, essa estagnação já está chegando no fígado e na vesícula biliar. Então também tem estagnação de Ti do fígado e da vesícula biliar. E se ela está seca, ela tem calor que resseca os líquidos orgânicos. Resseca os dinhê. Show! Resseca os dinhê. Tá aí. Aqui nós temos, então, os padrões de desequilíbrios dessa paciente. E agora, nós podemos trazer isso para onde? Para o nosso caso clínico. Então, a paciente tem uma síndrome de frio, né? Pela saburra branca. Ela tem uma síndrome de calor.
Síndrome mista. E síndromes mistas, elas têm uma característica de serem mais complexas. Então, elas levam mais tempo para terem os melhores resultados. São síndromes mais crônicas, tá? Quando nós temos síndromes mistas. Então, se você já deixa o seu paciente ciente desse processo, fica mais fácil, inclusive, de ter uma melhor adesão ao tratamento. Porque geralmente o paciente, né, e nós podemos trazer isso aqui estatisticamente com até 99% dos pacientes chegam para sessões de acupuntura achando que vai melhorar em uma sessão, em 2 sessões. E nós sabemos que não é assim, né? Nós temos um tempo que levamos, né, para desenvolver todo esse padrão de desequilíbrio. E uma sessão só de acupuntura não faz milagres. 3 não faz milagres, 5 não faz milagres. Muitas vezes nós precisamos de 15, 20, 30 sessões de acupuntura para buscar o reequilíbrio. Principalmente, e precisamos também da ajuda do nosso paciente. Porque se ele ainda mantém um nível de desequilíbrio alimentar, de sedentarismo, isso prejudica o nosso resultado. Porque nós buscamos um reequilíbrio energético e emocional. E esse reequilíbrio, ele vem, então, portanto, desse processo. Show? Então, está determinado que essa paciente tem uma síndrome mista, e uma síndrome mista leva mais tempo a ter os melhores resultados, tá? E aí a paciente tem também uma deficiência de sangue, né? O sangue possivelmente não está circulando, tendo livre fluxo de energia como ele precisa, tá? Tem uma deficiência de energia em ti do baço que está gerando uma estagnação de energia. E essa estagnação de energia já está gerando uma estagnação também do fígado e da madeira, que atrapalha esse livre fluxo de energia. Esse livre fluxo de energia. Tá? E aqui então nós temos os padrões sindrômicos da nossa paciente. E agora então nós temos uma patologia, que é o glaucoma, né? Que é o aumento da pressão do olho, da pressão ocular, que geralmente vem por um processo inflamatório do nervo óptico, tá? Então, se a gente for destrinchar todas essas estruturas dentro da fisiologia energética, tá? Nós temos então o nervo óptico, tá? Que é o par de nervo craniano responsável, né, pelo processo da visão. Tá? Nervo óptico, ele vem do elemento água, que gera um processo de inflamação. O processo inflamatório é calor, então por isso que ele é do fogo. Tá? Onde, né, no nervo óptico, lá no par de nervo craniano, nervo óptico, que interfere em quem? Na visão. Que interfere na visão. Então nós temos então, né, um processo de interferência do fogo, da madeira e da água. Se nós pararmos para pensar ainda no processo inflamatório do nervo óptico, ele pode gerar um leve edema. E esse leve edema, aumentando o volume do nervo óptico, pode aumentar a pressão arterial. Então também nós podemos ter uma alteração de forma. Olha só, tanto que o glaucoma é uma síndrome complexa, porque ele envolve pelo menos 4 elementos. Fogo pelo processo inflamatório, terra pela alteração de forma, alterando a visão de onde? Do nervo óptico, interferindo no nervo óptico. Tá? Certo? Ó, explica melhor por que o nervo óptico vem do elemento água. Todo o sistema nervoso central e os pares de nervos cranianos, eles são nutridos pelo elemento água. Pelo sistema nervoso central, é eles que dão, o elemento água que dá a formação do sistema nervoso central. Os nervos periféricos, eles são nutridos pelo elemento madeira. Tá? Então nós temos sistema nervoso central, pares de nervos cranianos do elemento água, aí isso se
desce pela medula, medula ainda é elemento água, mas a ramificação dos nervos periféricos da medula são nutridos pelo elemento madeira. Certo, Karen? Perfeito? Por isso que o nervo óptico, a estrutura dele, a parte neurológica dele é do elemento água. Tá? Show? Então nós temos uma síndrome complexa. Tá? Com um padrão de desequilíbrio desses 4 elementos. E por incrível que pareça, totalmente incrível, totalmente coincidência, né? Nós podemos falar totalmente coincidência. Nós temos um padrão de frio que interfere no elemento água. Nós temos um padrão de calor que interfere no fogo. Nós temos muita estagnação que gera alteração de forma. E nós temos uma estagnação de energia que diminui a circulação de sangue, causando então uma baixa nutrição do nervo óptico. Coincidentemente, os padrões de desequilíbrio dessa paciente estão correlacionados com os 4 elementos de maior desequilíbrio da patologia dela. Olha só que interessante. Inflexibilidade, sempre acreditei que viesse da madeira. Parece, né? A madeira parece ser fixa, né? Dura, rígida. Mas é o elemento metal que ele é mais rígido. A madeira pode ter essa característica. Porque o elemento metal contradomina a madeira. O elemento metal domina a madeira. O elemento metal, ele corta a madeira. Então ele gera uma rigidez tão grande que gera a frustração, que gera a insatisfação. Tá? Mas a rigidez, a inflexibilidade mesmo, ela é do metal. Ele é frio, duro e rígido. A madeira, se você pega uma madeira bem dura mesmo, mas lá nos galhos dela, quando o vento bate, ele dá uma leve mexidinha. Então ele tem uma certa flexibilidade. Tá? E aí então agora nós temos essa patologia para tratar. Então, aqui, nós podemos vir aqui e fazer um tratamento de curto prazo. Tratando a queixa principal da nossa paciente. A queixa principal. Então, aqui nós podemos usar craniopuntura, principalmente em ponto Y do nervo craniano, do nervo óptico, né? O ponto Y correspondente aos pares de nervos cranianos, né? Então nós temos os pontos Y dos órgãos e das vísceras e os pares de nervos cranianos da craniopuntura. Então você pode usar a craniopuntura usando o ponto Y e os pares de nervos cranianos. Você pode usar alguns pontos e nós temos estudos a respeito, né, da melhora de problemas de visão e também, né, de alteração da pressão muscular, tá? Como o ponto extra e o IAL, ponto e o IAL, que é um ponto extra, tá? Ponto vesícula biliar 1, vesícula biliar 20, tá? Vesícula biliar 37 e o vesícula biliar 41. Todos esses pontos nós temos já algumas pesquisas mostrando a interferência dele no padrão do olho. Vesícula biliar 43 também interfere. Tá? Vesícula biliar 1, 20, 41, 43 e 37. Tem interferência diretamente no olho. Tá? Pontos locais como o estômago 2 também tem essa interferência. Tá? O estômago 36 gera interferência no padrão do olho também. Tá? E o estômago 41. Pontos como bexiga, tá? Bexiga 64 e bexiga 67 também interfere no olho, tá? Inclusive tem algumas pesquisas mostrando o agulhamento do bexiga 67, mostrando o aumento, né, da quantidade de sangue ali na região do nervo óptico, tá? Perfeito? Então, esses são pontos locais que nós temos, locais e distais que nós temos de pesquisas que interferem diretamente no olho. Isso aqui é parte do curto prazo. Parte do curto prazo. No médio prazo, nós precisamos fazer um reequilíbrio energético. Então, tem patologia de frio que gera estagnação, tem muita estagnação. Então, associar baço 4 com CS6 e VB41 TA5
faz parte desse processo. Diminui o calor, diminui a estagnação, coloca para circular, diminui o processo inflamatório. Tá? VB41TA5, BP4 com CS6. Tá? Nós podemos usar baço 6 mais F3, tá? Mais baço 3 para diluir a energia e melhorar a circulação do fluxo de energia. Tá? E juntamente com tudo isso aqui, podemos manter pontos que vão estimular diretamente o olho. Tá? Mas a grande questão aqui, ó, que eu trago para vocês é algo mais a fundo. É algo mais a fundo. Essa paciente fala, então, que ela tem muita mágoa, muito rancor e muita raiva. E essas emoções interferem diretamente na visão. Quando você fica com raiva, a ascensão da energia Yang pode tampar a sua mente, tampar o seu discernimento e você não ter clareza mental para enxergar. Tá? O glaucoma é uma das principais causas no mundo de interferência na perda da visão. Na perda da visão. Por que será que a pessoa perde a visão, se a gente fosse pensar, né, emocionalmente? Porque ela não quer ver o que ela está vendo. Porque ela não quer ver o que ela está vendo. Então, a raiva, a mágoa, o rancor, ela começa a interferir no seu padrão visual e você não consegue enxergar aquilo que você às vezes quer ver ou que você não quer ver. Tá? Por isso que tem uma relação muito próxima com a madeira. Por isso que tem uma relação muito próxima da raiva, da mágoa e do rancor com a visão. Com a visão. Então, emocionalmente, tá? Emocionalmente, nós precisamos entender que trabalhar a raiva, a mágoa e o rancor dessa paciente é ponto primordial para que ela definitivamente tenha um processo melhor, de uma melhora desse processo inflamatório, dessa alteração de forma do nervo óptico. Tá? E aí, então, nós temos aqui que nós podemos fazer dessensibilização em especial da madeira. É uma dessensibilização emocional para limpar toda a raiva, a mágoa e o rancor. Mas nós não podemos ficar presos somente nisso. Por quê? Porque essa paciente tem um temperamento inflexível, duro, rígido, inclusive com ela mesma. Então, o metal domina a madeira. Então, podemos pensar que da constituição física dessa paciente, ela poderia ser mais madeira, só que ela ganhou muito peso recentemente. Ganhou 30 quilos. Então, nós podemos fazer a dessensibilização da terra, porque ela ganhou esse peso, tá? Para tentar diluir essa energia, para tentar diminuir essa estagnação de energia, e depois nós vamos fazer a dessensibilização do metal. Por quê? Porque se ela ganhou 30 quilos de peso e ela está sobrepeso, possivelmente ela tinha uma constituição mais fina, mais magra. E a questão da inflexibilidade vem do temperamento. Tá? E isso, então, pode ter vindo como a raiz do problema. A insatisfação do metal gerando raiva, mágoa e rancor. Tá? Tanto é que ela terminou um relacionamento de vários anos. Tá? Ela voltou para a casa dos pais. Tem um irmão que tem comportamento de adolescente, então isso irrita muito ela. E ela fala que guarda muita mágoa e rancores. Então, trabalhar esses processos aqui são partes primordiais. Mas como eu gosto, né, de trazer um autoconhecimento e um autocontrole das emoções dos meus pacientes, eu faria também, no longo prazo, a dessensibilização da água e a dessensibilização do fogo também. Inclusive, poderíamos usar a dessensibilização, né, do período gestacional, porque pode ser que, vindo da constituição física, vindo do temperamento, essa paciente pode ter recepcionado emoções, inclusive da mãe. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? O quanto as emoções interferem no nosso padrão de desequilíbrio energético que chega lá na patologia física? O que a sua boca não fala, o seu corpo grita. O que a sua boca não fala, o seu corpo grita. Então, se você começa a guardar muitas emoções e não fala,
você vai engolindo muito sapo e você começa a ter aperto na garganta, dor de garganta. Se você tem muita raiva, mágoa, o seu corpo vai começar a gritar isso de uma forma específica no seu ombro, no seu quadril. O corpo, ele te dá sinais o tempo inteiro daquilo que você precisa melhorar. Só que muitas vezes os nossos olhos não conseguem olhar para nós mesmos, ou até mesmo consegue, mas não quer mexer naquela ferida. Não quer mexer naquela ferida. E é por isso que o tratamento de acupuntura na inteligência emocional, que é um tratamento para a dessensibilização das emoções, traz um resultado tão incrível. Porque mostra para nós e para o nosso paciente um olhar de fora para dentro. Então vem a partir de um nível de autoconhecimento para você ter um autocontrole sobre as suas emoções. Show? Incrível isso, né? Simplesmente maravilhoso, totalmente excelente aula. Estou tratando muitas pessoas que têm desequilíbrios na terra causados pela madeira, exatamente aí também. Mas daqui a pouco ela vai achar bom ter separado, como ir levando o corpo para mudar a mentalidade de fato. Além de resolver o desequilíbrio mudar. Você acha possível? Pode sim, tá? Nós não sabemos o motivo da separação, tá? Mas se ela tem apego a ele, mas isso foi o melhor, o autoconhecimento vai mostrar isso para ela. Ou se não, ou se foi ela que era muito rígida com ela mesma e trouxe essa rigidez para esse relacionamento e não deu certo por isso, quando ela muda, que ela fica mais flexível, que ela começa a ver o lado do outro, ter mais empatia pelo outro, inclusive, já vi casos que podem voltar e ter um excelente relacionamento e nem parecer aquele casal que vivia em pé de guerra ou brigas. Não estou falando que isso era dela, tá? Só estou levantando hipóteses, tá? Então tudo pode acontecer quando nós mudamos por dentro. Tem uma frase muito interessante que é: quanto mais nós mudamos por dentro, mais o mundo se ajeita do lado de fora. Tá? Por isso que o autoconhecimento e o autocontrole das emoções é parte primordial. Você ter o conhecimento do seu temperamento, da sua consciência, é parte primordial, né? Para, inclusive, mudar o outro. Você já percebeu que quando você muda, você acha que o outro mudou? Mas é porque a sua mudança fez você ver o valor do outro. Então, às vezes, a mudança do outro está na nossa mudança, na mudança interna. Show? Então, quero lembrar que estamos com as inscrições abertas para a imersão presencial de acupuntura na inteligência emocional em Goiânia. Se você tem interesse em fazer essa imersão presencial em Goiânia, me chame no direct que eu organizo a sua vaga. Tá? Temos pouquíssimas vagas para Goiânia. Tá? A Goiânia, geralmente, eu faço com a turma menor. Tá? E definitivamente essas inscrições devem se encerrar em breve. Então me chame no direct se você quer essa imersão presencial em Goiânia para organizar a sua vaga. Se você tem um caso clínico que queira que eu discuta, manda para mim no direct com a sua anamnese, com a foto da língua, para que possamos colocar aqui na lista e fazer. Lembrando que toda terça e quinta-feira eu faço discussões de casos clínicos aqui no meu Instagram, às 8 horas da manhã, e vou postar foto do quadro para lá no canal do Acupunturista no Telegram, que é lá onde eu passo sacadas diárias sobre medicina tradicional chinesa. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou sempre à disposição. Olha, senhor Malta, vem para Goiânia, Sorocaba tá aqui do lado, rapaz. Dá para vir de carro ou de avião, tá? Então venha para Goiânia, vai ser incrível, vai ser uma imersão bem interessante, tá? Tivemos algumas imersões recentemente em Florianópolis, Curitiba, São Paulo, foram incríveis, tá? Foi um momento de transformação único que vale muito a pena, tá? A imersão presencial te mostra não só aquilo como você é, mas também você vendo o relato dos seus colegas ali do lado, acontecendo, o processo, né, de dessensibilização das emoções ocorrendo ali do seu lado, inclusive mostra algo para nós mudarmos. Então eu falo sempre que todas essas imersões, elas são incríveis e elas nos mostram um processo de transformação muito mais profundo, tá? Então vamos juntos, tá? Inclusive poderíamos indicar com a terapia, né? Sim, né? Todo tratamento ele precisa ser integrativo. Tá? Olha, eu poderia vir para o sul. Eu fui para Curitiba e Florianópolis aí recentemente. Curitiba e Florianópolis ali recentemente.
né? Vem para Goiânia, venha conhecer Goiânia. Goiânia é incrível. Goiânia não tem só índio, como o pessoal fala, não, né? Beleza, pessoal? Então, um grande abraço para vocês, um excelente dia e até semana que vem. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição no direct, só me chamar no direct, tá? Que vai ser incrível. Um grande abraço e um excelente final de semana. Tá? Aí a Fernanda, foi incrível o curso aqui. A Fernanda fez em Florianópolis, a Karen tá aqui, fez em Curitiba, foi fantástico, tá? O online já é maravilhoso, imagina o presencial. É exatamente isso. Para vocês terem ideia, 50% basicamente dos alunos que fazem a imersão presencial já fizeram o online. Para vocês verem o quanto é incrível mesmo a imersão presencial, tá? Um grande abraço para vocês, um excelente dia e até mais. Tchau, tchau, pessoal.